No sertão do Piauí, onde a palavra de um homem vale mais que ouro e a honra familiar não se negocia, uma acusação sobre um bode roubado desencadeou o massacre mais sangrento entre famílias que o Nordeste brasileiro já testemunhou em tempos recentes. 12 pessoas mortas. Primos contra primos, sangue contra sangue, tudo por causa de um animal que valia 3 meses de salário. Esta é a história real e aterradora de como a vingança transformou uma pacata comunidade rural nos arredores de Teresina em um verdadeiro campo de batalha no ano de 1999, quando o Brasil se preparava para entrar no novo milênio. O município de José de Freitas, localizado a aproximadamente 54 quilômetros de Teresina, vivia sob o sol inclemente que rachava a terra vermelha e endurecia os corações dos homens que ali habitavam. Em 1999, a região ainda respirava os últimos suspiros do século XX, mas mantinha vivas as tradições ancestrais do sertão, onde a lei dos homens muitas vezes falava mais alto que a lei do Estado. Ali, 2 famílias viviam lado a lado há gerações: os Ferreira e os Oliveira, nomes que protegem os verdadeiros envolvidos nesta tragédia que abalou toda a região norte do Piauí. As casas de taipa e alvenaria simples se espalhavam pela zona rural, separadas por cercas de arame farpado e plantações de feijão e milho que mal vingavam sob o sol escaldante. O gado magro pastava em terras compartilhadas, e os animais de pequeno porte, especialmente cabras e bodes, representavam a única riqueza real dessas famílias que sobreviviam com menos de um salário mínimo por mês, vivendo basicamente da agricultura de subsistência e da criação de animais para consumo próprio e eventual venda nas feiras da região. Sebastião Ferreira, com seus 54 anos de idade, era o patriarca incontestável de sua família, conhecido em toda a região como homem de palavra dura, punho firme e temperamento que não tolerava desaforos ou ofensas. Criara seus 8 filhos com disciplina férrea, ensinando desde cedo que a honra da família Ferreira não se negocia, não se vende e não se permite ser manchada por ninguém, independentemente das consequências. Seus filhos homens, Ricardo, com 30 anos, Paulo, com 27 e Fernando, com 23 anos de idade, herdaram do pai não apenas a terra seca e árida que mal produzia o suficiente para a subsistência, mas também o temperamento explosivo, a rispidez no trato e a convicção profunda de que um homem sem honra não merece ser chamado de homem. Todos trabalhavam como agricultores nas terras da família, complementando a renda com trabalhos esporádicos em fazendas vizinhas durante as épocas de colheita. Do outro lado da cerca que dividia as propriedades, Raimundo Oliveira, com seus 51 anos de vida dedicados ao trabalho duro no campo, comandava sua própria prole com autoridade similar e inquestionável. Seus 6 filhos e 4 sobrinhos que moravam em sua propriedade, ajudando nos trabalhos diários, formavam uma força de trabalho unida e coesa, mas também um grupo fechado e pronto para defender o nome da família Oliveira a qualquer custo, usando a violência se necessário. Raimundo tinha fama de homem justo, mas implacável quando se sentia ofendido ou desrespeitado. Trabalhava como fazendeiro em sua pequena propriedade, criando gado, cabras, galinhas e mantendo uma roça onde plantava mandioca, milho e feijão para consumo da família e eventual venda do excedente. As famílias Ferreira e Oliveira compartilhavam muito mais do que apenas cercas, pastagens e aguadas. Laços complexos de casamento uniam os 2 clãs desde a geração dos bisavós, criando uma rede intrincada de parentesco que tornava quase impossível traçar uma linha clara entre nós e eles. Primos de 2º e 3º grau se casavam com primas, cunhados trabalhavam juntos nas roças compartilhadas, e os mais velhos de ambas as famílias ainda se lembravam com nostalgia dos tempos em que todos participavam das mesmas festas juninas, batizados, casamentos e velórios, quando a comunidade era verdadeiramente uma só. Crianças de ambos os lados brincavam juntas. Mulheres trocavam receitas e remédios caseiros, homens se ajudavam mutuamente na época das colheitas mais difíceis. A tensão latente entre as 2 famílias, no entanto, começara anos antes do massacre de 1999, manifestando-se inicialmente em pequenas desavenças aparentemente insignificantes sobre limites imprecisos de terra, animais que atravessavam cercas mal conservadas
para pastar no terreno alheio e discussões sobre o uso compartilhado de recursos hídricos escassos. Em 1997, um desentendimento sério sobre o uso de uma aguada, pequeno reservatório de água absolutamente crucial para a sobrevivência do gado, durante os longos meses de seca que assolavam a região, quase resultou em violência física entre membros das duas famílias. Os ânimos exaltados foram acalmados apenas pela intervenção firme de parentes mais velhos, pessoas respeitadas por ambos os lados, que conseguiram apaziguar temporariamente os conflitos. Mas o ressentimento mútuo permaneceu latente, como brasa escondida sob as cinzas, esperando apenas o combustível certo para reacender e se transformar em incêndio devastador. Abril de 1999 trouxe consigo o calor sufocante e opressivo que anunciava mais um longo ano de seca prolongada, testando a resistência e a paciência de todos que viviam daquela terra ingrata. Foi nesse clima tenso, com os ânimos já naturalmente exaltados pela dificuldade da vida no sertão, que o estopim da tragédia que mudaria para sempre aquela comunidade estava prestes a ser aceso. Um simples bode reprodutor, animal que valia aproximadamente 3 meses de economia familiar cuidadosa, desapareceria misteriosamente e mudaria para sempre o destino de dezenas de pessoas, transformando vizinhos em inimigos mortais e parentes em assassinos. Na manhã ensolarada do dia 22 de abril de 1999, uma quinta-feira como qualquer outra, no sertão piauiense, Sebastião Ferreira descobriu ao fazer sua ronda matinal que seu valioso bode reprodutor havia desaparecido inexplicavelmente do cercado onde era mantido durante a noite. O animal era extremamente valioso para os padrões daquela comunidade, de excelente linhagem, saudável e vigoroso, e havia custado 3 meses inteiros de economia rigorosa da família. Sua perda representava não apenas prejuízo financeiro significativo, mas também um golpe duro nos planos de expandir a criação de caprinos, que era uma das poucas fontes de renda mais ou menos estáveis da família Ferreira. Ricardo Ferreira, o filho mais velho e braço direito do pai em todas as atividades da propriedade, saiu imediatamente para procurar o bode desaparecido pelas propriedades vizinhas, seguindo rastros e perguntando aos moradores da região. Por volta das 10 horas daquela manhã abafada, Ricardo avistou movimentação estranha e suspeita no quintal dos Oliveira. Aproximou-se cautelosamente pela cerca que separava as propriedades e, segundo seu relato posterior dado à polícia, viu algo que aparentemente confirmou as suspeitas que já começavam a se formar em sua mente. Um bode estava sendo carneado no fundo do terreiro, cercado por vários homens da família Oliveira, sem se dar ao trabalho de verificar cuidadosamente se realmente era o animal de sua família. Sem perguntar, sem investigar mais a fundo, Ricardo voltou correndo para casa, ofegante e já convencido de que os Oliveira eram os responsáveis pelo desaparecimento do bode de seu pai. Sebastião Ferreira estava sentado confortavelmente à sombra da varanda, descansando brevemente do trabalho matinal, quando o filho chegou correndo e ofegante, suando abundantemente. As palavras que saíram apressadamente da boca de Ricardo desencadeariam uma sequência absolutamente irreversível de eventos trágicos que culminariam em morte e destruição. Pai, os Oliveira mataram nosso bode. Vi com meus próprios olhos eles carneando o bicho lá no terreiro. Estavam vários deles em volta, rindo e conversando como se nada fosse. A reação de Sebastião foi imediata e visceral. Levantou-se lentamente da cadeira, o rosto endurecendo progressivamente, como a terra rachada sob seus pés calejados. Chamou imediatamente os outros 2 filhos, Paulo e Fernando, e mais 5 sobrinhos e agregados, que trabalhavam na propriedade e moravam em casas próximas. O grupo de 8 homens rapidamente se armou com espingardas velhas de caça, facões afiados e 2 pistolas calibre 38 que Sebastião guardava cuidadosamente desde os tempos em que trabalhara como vaqueiro em fazendas maiores da região. Não houve conversa ponderada, não houve tentativa séria de confirmação dos fatos, não houve busca por mediação ou justiça oficial. A lógica ancestral do sertão operava segundo códigos antigos e implacáveis, transmitidos de geração em geração. Uma ofensa à propriedade era automaticamente uma ofensa grave à honra da família, e honra ofendida se lavava tradicionalmente com sangue, não com palavras ou processos judiciais que demoravam anos para serem resolvidos. Sebastião reuniu seus homens no terreiro empoeirado e disse apenas com voz firme e carregada de determinação: "Vamos cobrar o que é nosso. Hoje,
os Oliveira vão aprender que Ferreira não é família de ladrão que fica sem resposta. A decisão estava tomada, e nenhum dos homens ali presentes questionou ou hesitou. Todos pegaram suas armas e se prepararam para o confronto que sabiam estar prestes a acontecer. A caminhada tensa até a propriedade dos Oliveira levou aproximadamente 15 minutos, sob o sol do meio-dia que castigava sem piedade. O sol estava a pino, queimando impiedosamente, quando 8 homens armados e determinados atravessaram a porteira velha que separava as terras das duas famílias. Nenhum deles, nem mesmo Sebastião, com toda a sua experiência de vida, imaginava que estava dando o primeiro passo de uma guerra sangrenta que se estenderia por dias e deixaria uma trilha de corpos e destruição pelo caminho. Marchavam em silêncio, tensos, com os dedos nos gatilhos preparados para o que viria a seguir. Raimundo Oliveira estava trabalhando no curral, consertando uma cerca quebrada, quando avistou ao longe os Ferreira se aproximando em grupo fechado. Reconheceu imediatamente, com a experiência de quem vivera toda a vida no sertão, a postura inconfundível de homens armados até os dentes e prontos para o confronto violento. Gritou desesperadamente para os filhos que estavam dentro de casa, alertando-os do perigo iminente, mas já era tarde demais para evitar o confronto. O que aconteceu nos minutos seguintes transformaria aquela manhã aparentemente normal de abril no início do massacre mais brutal e chocante da história recente do interior do Piauí. Os Ferreira já estavam a menos de 50 metros da casa principal, quando Sebastião, sem aviso prévio, levantou deliberadamente sua pistola calibre 38. O primeiro tiro ecoou sinistro e alto pelo sertão silencioso, às 11h28 daquela manhã de quinta-feira, rompendo a paz do dia e anunciando o início da tragédia. A bala passou raspando perigosamente em Raimundo Oliveira e atingiu com força o tronco grosso de um juazeiro centenário atrás do curral, arrancando lascas de madeira. Raimundo correu desesperadamente para dentro de casa, gritando alto para que os filhos pegassem rapidamente as armas que mantinham para proteção e caça. O que se seguiu foi um tiroteio absolutamente caótico e ensurdecedor que durou quase 20 longos minutos, transformando aquele pedaço tranquilo do sertão em uma zona de guerra. Os Ferreira se espalharam taticamente pelo terreiro, usando estrategicamente muros baixos de pedra, árvores antigas e um velho paiol abandonado como proteção contra os tiros que começaram a vir da casa. De dentro da casa de taipa, os Oliveira responderam furiosamente ao fogo, com tiros certeiros de espingarda que estilhaçavam telhas de barro e levantavam densas nuvens de poeira avermelhada. O sertão, antes silencioso e pacífico, agora ecoava ensurdecedoramente com o barulho da guerra que acabava de começar e que parecia não ter fim. Galinhas corriam desesperadas, cachorros latiam enlouquecidos e o cheiro de pólvora queimada começava a dominar o ar. O tiroteio se intensificava perigosamente a cada minuto que passava, com ambos os lados, gastando munição sem economizar. André Oliveira, com apenas 21 anos de idade, sobrinho de Raimundo e rapaz alegre conhecido por todos na comunidade, tentou atravessar correndo o quintal descoberto para buscar mais munição no pequeno depósito nos fundos da propriedade. Um tiro certeiro de espingarda disparado por um dos Ferreira o atingiu em cheio no peito, perfurando o pulmão e causando hemorragia interna massiva. André caiu pesadamente de bruços na terra vermelha e seca e seu sangue começou imediatamente a formar uma poça escura e viscosa que se misturava à poeira, criando uma imagem macabra que ficaria gravada para sempre na memória de quem presenciou. A morte súbita e violenta de André mudou completamente a natureza do confronto entre as duas famílias. O que começara como uma cobrança violenta por um suposto roubo, algo relativamente comum naquela região, transformou-se instantaneamente em uma guerra de extermínio sem regras ou limites. Carlos Oliveira, com seus 43 anos, irmão mais novo de Raimundo e pai do jovem André, viu o filho cair mortalmente ferido através da fresta estreita da janela. Seu grito primordial de dor indescritível e raiva incontrolável perfurou o barulho ensurdecedor dos tiros contínuos. "Mataram meu menino, malditos! Mataram meu menino!" A dor na voz de Carlos era palpável, transformando-se rapidamente em sede de vingança. Carlos Oliveira saiu sorrateiramente pela porta dos fundos, aproveitando um momento em que os Ferreira recarregavam suas armas, contornou cuidadosamente a casa usando a parede como proteção e conseguiu se posicionar estrategicamente atrás de um antigo chiqueiro de porcos abandonado, construção de pedra que oferecia excelente cobertura. Dali, tinha um ângulo de tiro direto e limpo para a posição onde Ricardo Ferreira, o filho mais velho de Sebastião,
se escondia atrás de um monte de lenha. Carlos esperou pacientemente o momento certo, respirando fundo para controlar a raiva e a dor. E quando Ricardo se expôs imprudentemente para recarregar sua espingarda, disparou sem hesitação. Ricardo Ferreira foi atingido gravemente no abdômen, a bala perfurando órgãos vitais. Caiu para trás gritando de dor, largando a arma e levando instintivamente as mãos à barriga, de onde o sangue jorrava abundantemente entre os dedos crispados. Paulo Ferreira, irmão de Ricardo e segundo filho de Sebastião, rastejou rapidamente sob fogo cerrado e conseguiu arrastar o irmão ferido para trás do muro de pedra que oferecia alguma proteção, mas já podia ver claramente que o ferimento era extremamente grave e potencialmente fatal. Ricardo gemia alto de dor insuportável, tentando desesperadamente conter a hemorragia abundante com as próprias mãos trêmulas, mas o sangue não parava de jorrar, encharcando suas roupas e formando uma poça ao seu redor. Seu rosto empalidecia rapidamente. Os olhos começavam a perder o foco e a respiração tornava-se cada vez mais difícil e irregular. Sebastião Ferreira percebeu com horror que seu filho mais velho, seu braço direito, estava gravemente ferido e provavelmente morrendo. Gritou desesperadamente para os outros homens que estavam espalhados pelo terreiro. Recuem! Recuem agora! Vamos buscar mais gente e voltar. Isso aqui não vai ficar assim, podem ter certeza. Os Ferreira começaram a se retirar estrategicamente, mantendo fogo de cobertura, carregando Ricardo com dificuldade que deixava um rastro comprido e sinistro de sangue fresco pelo caminho empoeirado. Conseguiram chegar até o caminhão velho e enferrujado que estava estacionado na estrada de terra e partiram em disparada, levantando nuvem de poeira, em direção à cidade de José de Freitas, onde esperavam encontrar socorro médico. Ricardo Ferreira, no entanto, não resistiu aos ferimentos graves que sofrera. Morreu agonizando no banco traseiro do caminhão chacoalhante, cercado pelos irmãos e primos desesperados, antes mesmo de chegarem ao pequeno hospital municipal de José de Freitas, que ficava a aproximadamente 28 quilômetros dali, uma eternidade naquelas estradas esburacadas de terra batida. Sebastião olhou longamente para o filho morto, o rosto endurecido simultaneamente pela dor dilacerante da perda e pela fúria assassina que começava a consumir sua alma, e pronunciou lentamente as palavras terríveis que condenariam inevitavelmente dezenas de pessoas inocentes. Vou acabar com a raça toda dos Oliveira. Cada um deles, homem, mulher ou criança, vai pagar muito caro pelo meu filho. Isso eu juro pela minha honra e pela memória de Ricardo. Naquela tarde longa e angustiante, enquanto o corpo ensanguentado de Ricardo Ferreira era velado apressadamente na casa simples da família, com mulheres chorando copiosamente e homens jurando vingança em voz baixa, Sebastião percorreu metodicamente as casas de absolutamente todos os parentes que tinha na região. Primos distantes que mal conhecia, sobrinhos que raramente via, cunhados, compadres, todos foram convocados pessoalmente para o que Sebastião chamava sombriamente de o acerto final definitivo com os Oliveira. A cada casa que visitava, repetia obsessivamente a mesma história, acrescentando detalhes dramáticos a cada repetição. Os Oliveira haviam roubado covardemente seu bode reprodutor, matado traiçoeiramente seu filho mais velho em confronto desleal, e agora pagariam um preço altíssimo com a própria extinção completa da família. Até o anoitecer daquele dia fatídico, mais de 18 homens armados até os dentes se reuniram no terreiro amplo da propriedade dos Ferreira. Alguns traziam espingardas velhas de caça, outros facões longos e afiados, revólveres enferrujados que mal funcionavam. A sede coletiva de vingança era absolutamente palpável no ar quente e pesado da noite sertaneja que se aproximava. A guerra estava apenas começando seu curso trágico e inevitável, e o saldo macabro de 2 mortes em poucas horas era apenas o prelúdio sangrento do massacre brutal que ainda viria nos dias seguintes. Se você está acompanhando essa história e quer ver mais conteúdos sobre casos reais que marcaram o Brasil, se inscreve no canal agora e me diz aqui nos comentários: você acha que existe alguma situação que justifica vingança? Ou será que a justiça deve sempre ser deixada para as autoridades, mesmo quando elas falham? Deixe a sua opinião sincera aqui. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Agora vamos continuar, porque o pior ainda estava por vir. A sexta-feira amanheceu com um silêncio pesado e opressivo sobre o sertão de José de Freitas. Na casa dos Oliveira, Raimundo e seu irmão Carlos sabiam perfeitamente que a morte de Ricardo Ferreira
significava retaliação certa e violenta, provavelmente ainda mais brutal que o ataque inicial. Também convocaram rapidamente reforços substanciais, chamando primos de outros municípios, amigos de longa data, trabalhadores rurais que deviam favores à família e que não hesitariam em pegar em armas. Até o meio da tarde, a propriedade dos Oliveira estava praticamente fortificada, com 16 homens armados, entrincheirados e preparados para resistir a um cerco prolongado. O delegado de José de Freitas, Antônio Rodrigues, homem dedicado mas completamente despreparado para uma situação daquela magnitude, tentou intervir desesperadamente antes que a situação saísse completamente de controle. Com apenas 3 policiais militares mal equipados à sua disposição, chegou à propriedade dos Ferreira na manhã daquela sexta-feira, tentando trazer algum tipo de razão e legalidade para aquela situação explosiva. Encontrou um homem completamente transfigurado pela perda devastadora do filho. Sebastião olhou fixamente para o delegado e disse com voz calma, mas carregada de ameaça: "Delegado Antônio, com todo respeito, o senhor pode ir embora daqui. Isso aqui é questão entre famílias. A lei do senhor não resolve nossos problemas, então a gente vai resolver do nosso próprio jeito, como sempre foi feito por aqui." O que aconteceu nas horas seguintes mostra cruelmente como a sede de vingança irracional pode transformar seres humanos comuns em verdadeiras máquinas implacáveis de matar. Na madrugada fria de sábado, 24 de abril, os Ferreira atacaram novamente a propriedade dos Oliveira. Desta vez, eram 21 homens fortemente armados que se aproximaram silenciosamente da propriedade, sob o manto protetor da escuridão total da madrugada sem lua. A estratégia militar era completamente diferente do ataque inicial impulsivo. Não haveria mais confronto direto e aberto que colocasse os Ferreira em risco. Sebastião planejara meticulosamente um cerco tático completo que impediria qualquer tentativa de fuga dos Oliveira sitiados. Posicionaram-se estrategicamente em pontos cuidadosamente escolhidos ao redor da casa principal e das 2 casas menores, onde viviam membros da extensa família Oliveira. Às 4h42 da madrugada, horário marcado previamente, começaram a atirar simultaneamente de todas as direções possíveis, criando um fogo cruzado devastador. O barulho ensurdecedor dos tiros rompeu violentamente o silêncio profundo, acordando não apenas os Oliveira aterrorizados, mas toda a escassa vizinhança em um raio impressionante de aproximadamente 4 quilômetros. Famílias inteiras acordaram apavoradas. Crianças choravam assustadas, e todos trancaram portas e janelas com medo de serem atingidos por balas perdidas. Os Oliveira responderam corajosamente ao fogo intenso, mas estavam em clara e decisiva desvantagem tática. Cercados completamente e sem qualquer possibilidade real de fuga ou reforços, lutavam apenas pela sobrevivência imediata, tentando proteger mulheres e crianças que gritavam aterrorizadas dentro das casas. O tiroteio intenso durou mais de 1h30, com intervalos breves e tensos quando ambos os lados precisavam desesperadamente recarregar as armas ou mudar de posição para evitar serem alvejados. Quando o sol finalmente começou a nascer lentamente no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue, 5 Oliveira estavam mortos, seus corpos espalhados pelo terreiro ensanguentado. Raimundo Oliveira, o patriarca da família e homem respeitado em toda a região, foi atingido por múltiplos tiros certeiros, quando tentou desesperadamente sair pela porta dos fundos para buscar ajuda externa. Seu filho, Marcos, com apenas 25 anos e pai de 2 filhos pequenos, morreu instantaneamente na varanda, ainda segurando firmemente a espingarda que tentava usar para defender a família. Luiz Oliveira, primo de 1º grau de Raimundo e homem trabalhador conhecido por todos, foi alvejado covardemente quando tentava alcançar o poço profundo para buscar água para as crianças assustadas. E Carlos Oliveira, o homem que matara Ricardo Ferreira no confronto inicial, foi encontrado morto no quintal com 7 perfurações terríveis de bala espalhadas pelo corpo dilacerado. Os Ferreira se retiraram estrategicamente quando a luz crescente do dia tornou suas posições cada vez mais vulneráveis e expostas aos contra-ataques. Deixaram para trás 5 Oliveira mortos, incluindo uma mulher jovem que tentara corajosamente proteger os filhos pequenos e fora atingida fatalmente por uma bala perdida que atravessou a parede frágil de taipa, e outros 4 feridos gravemente que gemiam de dor. Mas também levaram 2 baixas significativas. Um primo distante de Sebastião fora atingido seriamente na perna,
com fraturas expostas, e outro no ombro, com a bala alojada próxima ao pulmão. A contabilidade macabra e crescente da guerra já somava assustadoramente 7 mortos em menos de 3 dias de conflito intenso. O delegado Antônio Rodrigues enviou um telegrama absolutamente desesperado para a capital teresina, pedindo urgentemente reforços substanciais e equipamentos adequados para lidar com aquela situação que escapara completamente ao seu controle. A resposta oficial do governo estadual, no entanto, só chegaria 3 longos dias depois, tarde demais para evitar a maior parte do derramamento de sangue que ainda estava por vir naqueles dias de terror. A notícia alarmante da guerra sangrenta entre as famílias Ferreira e Oliveira se espalhou vertiginosamente por toda a região como fogo incontrolável na palha seca. Pequenos povoados e vilarejos vizinhos entraram imediatamente em alerta máximo, com moradores apavorados trancando portas e janelas, mesmo durante o dia claro, temendo seriamente que a violência descontrolada se alastrasse perigosamente além das propriedades das 2 famílias em conflito. Comerciantes fecharam preventivamente suas portas em José de Freitas, e a feira tradicional, que acontecia religiosamente toda sexta-feira, foi cancelada pela primeira vez em mais de 22 anos de funcionamento ininterrupto. O medo era absolutamente palpável nas ruas completamente desertas, com apenas alguns cachorros vadios circulando. Crianças foram terminantemente proibidas pelos pais apavorados de ir à escola rural, que infelizmente ficava exatamente no caminho entre as 2 propriedades em guerra. O posto de saúde municipal funcionava apenas para emergências extremas, com os poucos profissionais de saúde temendo legitimamente se tornar alvos acidentais dos atiradores. A igreja católica local permaneceu fechada por tempo indeterminado, e o padre que atendia regularmente aquela comunidade refugiou-se prudentemente em um município vizinho, recusando-se a retornar enquanto a situação não se acalmasse. Os Oliveira sobreviventes, traumatizados e aterrorizados, abandonaram completamente suas casas ainda na manhã ensolarada de sábado, imediatamente após o cerco mortífero que matara Raimundo e outros 4 membros queridos da família. Mulheres chorosas carregando crianças pequenas nos braços, velhos sendo amparados cuidadosamente por netos assustados, todos se espalharam rapidamente por propriedades de parentes distantes e municípios vizinhos como Campo Maior, Altos e até mesmo bairros periféricos de Teresina. Mas a diáspora forçada não trouxe a segurança desesperadamente esperada. Sebastião Ferreira, consumido completamente pela sede insaciável de vingança, que não se saciara nem mesmo com a morte de Raimundo Oliveira e outros 4 membros da família rival, estava absolutamente determinado a encontrar e eliminar cada membro sobrevivente da família Oliveira. Em sua mente progressivamente perturbada e distorcida pela dor dilacerante da perda do filho Ricardo, não bastava simplesmente ter vencido os confrontos diretos e expulsado os Oliveira de suas terras. Ele queria o extermínio completo e definitivo da linhagem Oliveira, sem deixar sobreviventes que pudessem um dia buscar vingança contra sua própria família. Organizou meticulosamente verdadeiros grupos de caça humana, pequenos batalhões organizados de 3 ou 4 homens fortemente armados que percorriam sistematicamente estradas vicinais e povoados isolados, perguntando insistentemente aos moradores locais aterrorizados sobre o paradeiro dos Oliveira fugitivos. Ofereciam quantias significativas de dinheiro por informações precisas. Ameaçavam violentamente quem se recusasse terminantemente a colaborar com a caçada, e transformaram toda aquela região rural pacífica em uma verdadeira zona de guerra psicológica constante. Os grupos operavam com uma eficiência sinistra e perturbadora, dividindo-se estrategicamente por diferentes rotas previamente planejadas, comunicando-se entre si através de recados codificados deixados em pontos estratégicos combinados. Um pedaço de pano vermelho amarrado em uma árvore específica significava nada encontrado nesta área. Uma pedra grande sobre o marco quilométrico indicava pista quente, possível localização próxima. Essa organização rudimentar, mas extremamente eficaz, transformou a caçada em uma operação quase militar, coordenada e implacável. Moradores de povoados próximos viviam em constante tensão insuportável. Aqueles que tinham alguma ligação familiar com ambas as famílias, e eram muitos dada a complexa e intrincada rede de parentesco típica do sertão, sentiam-se especialmente vulneráveis e expostos.
Alguns chegaram ao extremo de mentir descaradamente sobre seus sobrenomes verdadeiros quando questionados por estranhos, temendo legitimamente serem confundidos com Oliveira ou Ferreira e se tornarem vítimas completamente acidentais daquela guerra insana. No domingo, 25 de abril, um dos grupos de caça comandado diretamente por Fernando Ferreira, o filho mais novo de Sebastião, com seus 23 anos e sede de vingança, recebeu uma informação extremamente valiosa. Um comerciante idoso de Timon, pequeno povoado localizado a aproximadamente 18 quilômetros de José de Freitas, mencionou casualmente ter visto Gabriel Oliveira, com seus 33 anos, sobrinho querido de Raimundo, escondido discretamente na casa de um compadre antigo, na periferia empobrecida do povoado. Gabriel Oliveira era carpinteiro habilidoso, trabalhava por conta própria em toda a região, era respeitado por sua honestidade e raramente se envolvia nos assuntos mais polêmicos e problemáticos da família. Estava refugiado em Timon exatamente por acreditar ingenuamente que, por não ter participado de nenhum dos confrontos diretos e violentos, não seria considerado alvo prioritário pelos Ferreira. Estava terrivelmente e fatalmente enganado sobre suas chances de sobrevivência. Os 4 Ferreira chegaram à casa humilde do compadre ao amanhecer frio, quando a neblina característica ainda cobria completamente o povoado adormecido. Bateram violenta e insistentemente na porta de madeira velha, acordando não apenas os moradores assustados da casa, mas praticamente toda a vizinhança próxima. O compadre de Gabriel, homem simples e trabalhador rural honesto que apenas tentara ajudar um amigo em perigo, tentou desesperadamente negar a presença do rapaz procurado, mas os Ferreira já haviam avistado rapidamente a mochila característica de Gabriel no canto da sala pequena. Invadiram violentamente a residência humilde, derrubando a porta frágil com chutes brutais e gritos ameaçadores. Gabriel estava escondido apavorado em um pequeno quarto escuro nos fundos da casa. Ao ouvir os invasores gritando seu nome e ameaçando matar todos na casa, tentou fugir desesperadamente pela janela estreita, mas ficou preso por alguns segundos absolutamente cruciais enquanto tentava passar forçadamente pelo espaço apertado. Foi tempo mais do que suficiente para que Fernando Ferreira e seus companheiros armados o alcançassem no quintal pequeno. Gabriel implorou copiosamente por sua vida, com lágrimas correndo pelo rosto. Disse repetidamente que não participara de nenhum dos confrontos, que era apenas um trabalhador honesto tentando sobreviver longe dos conflitos, que tinha a esposa grávida de 6 meses, esperando ansiosamente por ele em casa. Suas súplicas desesperadas foram completamente ignoradas pelos homens de coração endurecido. Fernando Ferreira, com o rosto petrificado e os olhos completamente vazios de qualquer humanidade, disse apenas friamente: "Você é Oliveira? Então isso basta para mim. Hoje você paga pela morte do meu irmão Ricardo." Os tiros ecoaram terrivelmente alto pelo povoado silencioso do amanhecer. 9 disparos certeiros e brutais atingiram Gabriel sequencialmente, que caiu pesadamente no chão de terra batida do quintal, seu sangue formando rapidamente uma poça escura. Quando os Ferreira finalmente partiram apressadamente em sua caminhonete, deixaram para trás não apenas um corpo sem vida, mas uma comunidade inteira, profundamente traumatizada e aterrorizada. Crianças pequenas que ouviram os tiros acordaram gritando e chorariam copiosamente por semanas seguidas. O compadre que abrigara Gabriel com boas intenções nunca mais seria psicologicamente o mesmo. Carregaria eternamente a culpa insuportável de não ter conseguido proteger o amigo que confiara nele. A notícia chocante da execução covarde de Gabriel Oliveira chegou aos sobreviventes dispersos da família ainda na manhã agitada de domingo. O corpo ensanguentado foi encontrado por um vizinho corajoso e levado imediatamente ao pequeno posto policial de Timon. A polícia local, completamente despreparada e sem recursos adequados para lidar com a escalada assustadora de violência, apenas fotografou o cadáver para o registro e iniciou uma investigação formal que absolutamente todos sabiam ser completamente inútil e infrutífera. Para os Oliveira, que ainda tinham força física e coragem emocional para lutar e buscar vingança, a execução brutal de Gabriel, um não combatente pacífico que apenas tentava sobreviver longe dos conflitos, foi definitivamente a gota d'água. Se os Ferreira estavam caçando sistematicamente qualquer pessoa com sobrenome Oliveira, independentemente completamente de seu envolvimento direto nos confrontos iniciais,
Então, não havia absolutamente mais espaço para meio termo ou esperança realista de paz negociada. 5 Oliveira determinados se reuniram secretamente em uma fazenda completamente abandonada, próxima à divisa com o município de Altos. Entre eles estava Pedro Oliveira, com seus 35 anos, primo de segundo grau de Raimundo, que trabalhava como vaqueiro experiente em uma grande fazenda próxima. Pedro era conhecido regionalmente por sua frieza em situações de pressão e habilidade excepcional com armas de fogo. Havia servido no Exército Brasileiro durante os anos 1980 e mantinha rigorosamente a disciplina militar em seus gestos precisos e planejamento meticuloso. Foi Pedro quem traçou detalhadamente o plano de retaliação implacável. Estudou cuidadosamente os movimentos dos Ferreira durante 2 dias inteiros, identificou metodicamente alvos vulneráveis e isolados e decidiu friamente que atacariam não os combatentes diretos e armados, mas sim familiares periféricos desprotegidos, exatamente como os Ferreira haviam feito covardemente com Gabriel. A lógica era absolutamente brutal, mas tragicamente simples. Se os Ferreira queriam guerra total sem regras ou limites, então teriam exatamente isso em toda sua crueldade. Na segunda-feira, 26 de abril, os 5 Oliveira executaram seu plano de vingança com precisão quase militar. O alvo cuidadosamente escolhido era Joaquim Ferreira, com seus 37 anos de idade, primo de 3º grau de Sebastião, que morava pacificamente na periferia pobre de José de Freitas, com sua pequena família. Joaquim era pedreiro trabalhador, construía casas simples em obras pela região e, como Gabriel Oliveira, não participara diretamente de nenhum dos confrontos sangrentos entre as famílias. Os Oliveira chegaram à modesta casa de Joaquim por volta das 5:30 da tarde, quando o sol já começava a baixar no horizonte avermelhado. Vieram em uma caminhonete velha e enferrujada, sem placas identificáveis, e estacionaram deliberadamente em frente ao portão baixo. Não havia qualquer subterfúgio ou tentativa de disfarce. Era uma execução pública anunciada, uma demonstração brutal de poder e vingança. Joaquim estava no quintal empoeirado, consertando a bicicleta velha do filho, quando ouviu o barulho alto do motor. Antes que pudesse sequer reagir ou entender o que estava acontecendo, os 5 homens fortemente armados já haviam pulado agilmente o muro baixo que cercava precariamente a propriedade. Pedro Oliveira apontou uma espingarda diretamente para o peito de Joaquim e ordenou com voz firme e ameaçadora: "Chama sua família toda, todos para o quintal agora mesmo. Rápido!" Rosa Ferreira, esposa dedicada de Joaquim, saiu correndo apavorada da cozinha ao ouvir vozes masculinas alteradas no quintal. Com ela vieram assustados Júnior, com apenas 17 anos, e Diego, com 15 anos, os 2 filhos únicos do casal humilde. Ao ver os homens fortemente armados cercando o marido, Rosa tentou instintivamente se colocar corajosamente entre eles e Joaquim, mas foi brutalmente empurrada para o lado com tanta força que caiu no chão duro. O que aconteceu nos minutos seguintes chocaria profundamente até mesmo os moradores mais acostumados à violência daquela região sofrida. Pedro Oliveira, com o rosto completamente inexpressivo, disparou primeiro contra Joaquim, que caiu instantaneamente. Depois, friamente, voltou a arma para os 2 adolescentes aterrorizados que tentavam fugir desesperadamente. Júnior levou 3 tiros nas costas enquanto corria. Diego foi alvejado quando tentava pular o muro. Ambos morreram em questão de segundos, seus jovens corpos tombando sem vida no chão empoeirado. Os Oliveira partiram rapidamente, deixando Rosa Ferreira ajoelhada, completamente destroçada, entre os 3 corpos ensanguentados de seu marido e filhos adolescentes, seu choro dilacerante ecoando desesperado pelas ruas assustadoramente vazias de José de Freitas. Vizinhos que testemunharam aterrorizados a cena brutal de longe, através de frestas de janelas e portas, permaneceram trancados em suas casas, apavorados demais para oferecer qualquer ajuda imediata à mulher que gritava inconsolavelmente. A execução covarde de Júnior e Diego Ferreira, 2 adolescentes completamente inocentes, que não tinham absolutamente qualquer envolvimento no conflito mortal entre as famílias, marcou definitivamente o ponto final de não retorno. Até aquele momento terrível, apesar de toda a brutalidade extrema dos confrontos, havia uma linha tácita ainda que extremamente frágil que não fora cruzada deliberadamente. Adolescentes e crianças permaneciam teoricamente fora do alcance direto da vingança. Com a morte brutal dos garotos,
essa última barreira moral desmoronou completamente. A notícia devastadora se espalhou com velocidade absolutamente assustadora por toda a região. Quando finalmente chegou aos ouvidos de Sebastião Ferreira, na fazenda isolada, onde se preparava para organizar mais caçadas, o patriarca dos Ferreira empalideceu visivelmente. Não por horror moral ao que acontecera com os adolescentes inocentes, seu senso de humanidade há muito tempo fora completamente consumido pela vingança obsessiva, mas pela compreensão súbita e aterradora de que agora absolutamente ninguém estava seguro na região, nem mesmo suas próprias netas pequenas, que viviam inocentemente com uma tia em município vizinho. A guerra havia se transformado em algo muito além de simples vingança por honra ferida ou bode roubado. Tornara-se um extermínio mútuo absolutamente sem regras, sem limites morais, sem qualquer possibilidade remota de reconciliação ou paz negociada. O sertão do Piauí estava literalmente em chamas, e o sangue continuaria inevitavelmente a jorrar. Na manhã tensa de terça-feira, 27 de abril, 8 dias após o início do conflito sangrento, helicópteros da Polícia Militar do Piauí finalmente chegaram sobrevoando a região de José de Freitas. O governador do estado, pressionado intensamente pela mídia nacional que começara a cobrir extensivamente aquela Guerra do Bode, como estava sendo chamada, autorizou finalmente o envio de um efetivo especial de 25 policiais militares bem equipados para tentar conter definitivamente o massacre crescente. O capitão Roberto Mendes, comandante experiente da operação, era um veterano com 23 anos de carreira policial. Havia participado de operações perigosas contra quadrilhas organizadas de assaltantes de banco, enfrentado corajosamente traficantes pesadamente armados em favelas, mas absolutamente nada em sua extensa experiência preparara adequadamente para o cenário dantesco que encontrou no sertão piauiense. Ao sobrevoar cuidadosamente a região antes de pousar o helicóptero, viu propriedades completamente abandonadas às pressas, casas parcialmente queimadas e o que inequivocamente pareciam ser corpos ainda insepultos cobertos precariamente por lonas plásticas. Parecia genuinamente uma zona de combate militar ativo, não uma comunidade rural brasileira pacífica, declararia mais tarde, visivelmente abalado, ao jornal O Dia de Teresina. O capitão estabeleceu rapidamente um comando temporário no centro pequeno de José de Freitas, requisitando oficialmente a escola municipal como base de operações policiais. Mas os recursos disponíveis eram dramaticamente escassos para a magnitude do problema, munição limitada, apenas 3 veículos em condições mecânicas precárias e equipamento de comunicação via rádio que mal funcionava adequadamente na região remota. A primeira ação prioritária da polícia foi tentar localizar e prender os líderes principais de ambas as famílias, mas Sebastião Ferreira e os Oliveira remanescentes já haviam se espalhado estrategicamente, usando inteligentemente a geografia extremamente acidentada do sertão e o conhecimento profundo do território para se manterem sempre pelo menos um passo crucial à frente das autoridades que os perseguiam. Apesar da presença ostensiva policial, a violência brutal não cessou imediatamente. Na tarde quente de terça-feira, Paulo Ferreira, com seus 27 anos, irmão do falecido Ricardo, dirigia seu caminhão velho e barulhento pela estrada esburacada que liga José de Freitas a Campo Maior. Transportava cuidadosamente sacos pesados de farinha de mandioca que tentaria vender desesperadamente em feiras da região, uma das poucas atividades econômicas que ainda mantinha minimamente a família Ferreira funcionando financeiramente. Paulo não sabia que estava sendo seguido discretamente. 3 Oliveira, determinados em uma motocicleta potente, mantinham distância segura, esperando pacientemente o momento ideal para o ataque planejado. Quando o caminhão passou por um trecho particularmente isolado da estrada, margeado densamente por mata típica de cerrado, os Oliveira aceleraram rapidamente, aproximaram-se perigosamente pela lateral e começaram a atirar sem aviso. As primeiras balas estilhaçaram completamente o vidro do lado do motorista. Paulo, em pânico absoluto, pisou fundo no acelerador gasto, mas o caminhão velho não tinha potência suficiente para escapar da motocicleta ágil que o perseguia. Mais tiros certeiros atingiram os pneus traseiros, fazendo o veículo pesado descontrolar perigosamente. O caminhão saiu violentamente da pista estreita, rodou várias vezes levantando nuvem de poeira e capotou brutalmente na beira da estrada. Paulo ficou preso nas ferragens retorcidas,
sangrando abundantemente, por múltiplos ferimentos graves espalhados pelo corpo. Os Oliveira pararam calmamente a motocicleta, desceram sem pressa e se aproximaram cautelosamente do veículo tombado e fumegante. Paulo ainda estava vivo, gemendo baixo de dor insuportável. Um dos Oliveira disparou friamente mais 4 tiros a queima-roupa direto na cabeça, garantindo metodicamente que não haveria sobreviventes para contar a história. Quando a polícia finalmente chegou ao local do ataque, alertada por um caminhoneiro assustado que passara pelo trecho minutos depois e vira o caminhão capotado, encontrou Paulo Ferreira morto ao volante, crivado de balas, com o rosto desfigurado. Os sacos de farinha estavam espalhados pela estrada, misturados grotescamente com estilhaços de vidro e manchas grandes de sangue seco. Era a 10ª morte registrada do conflito brutal. Entre terça e quarta-feira, a violência atingiu seu pico mais terrível e descontrolado. Mais 2 pessoas foram mortas em uma série de emboscadas rápidas e execuções sumárias, espalhadas por uma área de aproximadamente 60 quilômetros quadrados. Ferreira matava Oliveira, Oliveira matava Ferreira. Um ciclo vicioso de morte que parecia alimentar a si mesmo eternamente, sem possibilidade de fim. Antônio Ferreira, com seus 31 anos, primo distante de Sebastião, foi morto covardemente ao sair de uma pequena bodega na periferia de José de Freitas. 3 tiros certeiros na nuca, execução sumária brutal em plena luz do dia. Testemunhas apavoradas viram 2 homens fugindo rapidamente de motocicleta, mas absolutamente ninguém teve coragem de prestar depoimento formal detalhado à polícia, temendo retaliação violenta. Teresa Oliveira, com seus 41 anos de idade, cunhada dedicada de Raimundo, que trabalhava como agricultora em uma propriedade pequena arrendada, foi encontrada morta em sua própria roça pelo filho mais velho. Fora emboscada covardemente enquanto trabalhava completamente sozinha, longe de qualquer ajuda possível. O corpo apresentava sinais evidentes de tortura antes da execução final, uma escalada terrível na brutalidade que indicava claramente que o ódio entre as famílias transcendera a muito qualquer lógica de vingança proporcional ou justiça. A cada morte registrada, a contabilidade se tornava progressivamente mais difícil e mais absolutamente trágica de acompanhar. Primos, sobrinhos, cunhados, agregados, trabalhadores rurais humildes, que simplesmente tinham a má sorte de trabalhar para a família errada. A rede complexa de parentesco era tão intrincada que muitas vítimas tinham laços consanguíneos com ambos os lados simultaneamente. Miguel Oliveira Ferreira, o sobrenome duplo indicava exatamente o problema terrível que enfrentava. Era filho de mãe Oliveira e pai Ferreira, homem de 54 anos, que vivera toda a sua vida tentando arduamente manter boas relações equilibradas com ambas as famílias. Foi executado friamente por Ferreira radicais que não acreditaram quando ele explicou desesperadamente seu parentesco misto complicado. Se você é Oliveira, vai morrer como Oliveira, disseram brutalmente antes de executá-lo com tiros a queima-roupa. Crianças órfãs começaram a aparecer em número alarmante. Meninos e meninas traumatizados que haviam perdido pais, tios que os criavam carinhosamente, avós que os protegiam. O serviço social precário de José de Freitas, completamente despreparado para uma crise humanitária dessa magnitude, tentava improvisar abrigos temporários e acolhimento emergencial, mas os recursos eram praticamente inexistentes e a situação rapidamente se tornou insustentável. A 12ª e última morte foi Lucas Ferreira, de apenas 19 anos, filho de um primo distante de Sebastião que vivia em Teresina. Lucas estudava em uma escola técnica na capital, sonhava em ser mecânico automotivo e raramente visitava o interior rural. Estava em José de Freitas apenas porque fora passar o final de semana prolongado com a avó materna, que insistira muito. Na manhã de quinta-feira, 29 de abril, Lucas saiu inocentemente da casa da avó para comprar pão fresco na padaria do centro de José de Freitas. Caminhava tranquilamente pela rua principal, quase deserta, quando 2 Oliveira em uma motocicleta o avistaram. Reconheceram o sobrenome Ferreira através de informações que haviam coletado sistematicamente. Sabiam que uma Ferreira idosa estava hospedando temporariamente um neto da capital. Não perguntaram nada, não verificaram se ele estava envolvido, não hesitaram um segundo. Desceram rapidamente da motocicleta no meio da rua, em plena luz do dia,
e dispararam múltiplos tiros contra Lucas desprevenido. O garoto tentou correr desesperadamente, mas foi atingido brutalmente nas costas. Caiu na calçada em frente à padaria, enquanto dezenas de pessoas assistiam completamente horrorizadas, mas paralisadas pelo medo. Lucas Ferreira agonizou dolorosamente por quase 10 longos minutos, antes de finalmente morrer. Chamava chorando pela mãe distante, dizia entre lágrimas que não entendia por que estava sendo morto, implorava desesperadamente por ajuda que não chegava, mas absolutamente ninguém ousou se aproximar para socorrê-lo. As pessoas temiam legitimamente que os assassinos ainda estivessem escondidos por perto. Quando finalmente a polícia chegou ao local e a ambulância foi chamada urgentemente, Lucas já estava morto há vários minutos. Seus olhos jovens permaneceram abertos, fitando vazios o céu azul intenso do sertão. A morte brutal de Lucas Ferreira finalmente mobilizou decisivamente a sociedade piauiense de forma definitiva e irreversível. O garoto era um estudante extremamente promissor, sem absolutamente qualquer envolvimento no conflito familiar, morto covardemente em pleno centro da cidade em horário comercial. Sua morte simplesmente não podia ser ignorada ou minimizada como apenas mais uma vítima da violência rural endêmica. Jornais de Teresina estamparam chocados a foto de Lucas sorrindo na capa, com manchetes absolutamente chocantes. Adolescente inocente executado na Guerra do Bode. Massacre no sertão atinge jovem estudante promissor. Até quando essa violência insana? A televisão local enviou equipes completas para cobrir extensivamente o conflito. E pela primeira vez, o resto do Brasil inteiro tomou conhecimento real da dimensão assustadora da tragédia que acontecia no interior do Piauí. A pressão pública massiva forçou o governador a finalmente agir de forma decisiva e efetiva. Na tarde de quinta-feira, um efetivo adicional substancial de 30 policiais militares foi enviado para a região junto com promotores públicos, equipes especializadas de investigação criminal e até psicólogos para atender as vítimas traumatizadas. A ordem clara era prender absolutamente todos os envolvidos de ambos os lados e terminar definitivamente com o massacre de uma vez por todas, usando força se necessário. No sábado, 1º de maio, policiais receberam uma informação absolutamente crucial através de um informante anônimo. Sebastião Ferreira, o patriarca que iniciara toda aquela guerra insana, estava escondido em uma fazenda abandonada próxima da divisa com o Maranhão, acompanhado de 7 homens leais de sua família. A fonte da informação era confiável e verificada. Um primo arrependido dos Ferreira que, completamente horrorizado com a morte covarde de Lucas, decidira finalmente colaborar com as autoridades. O capitão Roberto Mendes organizou pessoalmente a operação de captura. 22 policiais fortemente armados cercaram estrategicamente a fazenda, ainda antes do amanhecer, posicionando-se meticulosamente para evitar qualquer possibilidade de fuga. Quando o sol finalmente nasceu, através de um megafone potente, o capitão intimou firmemente Sebastião Ferreira a se entregar pacificamente. Sebastião recusou inicialmente de forma categórica. De dentro da casa de taipa que servia de esconderijo, gritou que só se entregaria se garantissem pessoalmente que não seria linchado pela população revoltada de José de Freitas. O capitão, extremamente experiente em negociações delicadas, garantiu solenemente a segurança e pediu que Sebastião pensasse seriamente nas consequências de resistir. Mais mortes desnecessárias, possivelmente a sua própria e dos homens leais que estavam com ele. A negociação tensa durou quase 4 longas horas. Durante esse tempo crucial, o capitão aproveitou para estabelecer uma conexão genuinamente humana com Sebastião, falando sinceramente sobre família, sobre a dor universal da perda, sobre o futuro incerto das crianças órfãs que ambos os lados haviam criado com tanta violência. Lentamente, a resistência de Sebastião foi se dissolvendo. A exaustão física e emocional extrema de dias de guerra finalmente o alcançara inexoravelmente. Por volta das 10h15 da manhã, Sebastião Ferreira finalmente saiu lentamente da casa, com as mãos erguidas em rendição. Seus 7 companheiros o seguiram cabisbaixos. O que a polícia experiente viu chocou até mesmo os mais veteranos. Sebastião parecia ter envelhecido décadas inteiras em poucos dias. Magro, com olheiras profundas e escuras, cabelos e barba completamente grisalhos e desgrenhados, ele mais parecia um fantasma ambulante do que o temível patriarca que iniciara o massacre brutal. Antes de ser algemado e levado para a viatura policial,
Sebastião Ferreira fez uma declaração absolutamente devastadora que seria citada nos jornais por meses. Matei quantos precisava matar para vingar meu filho Ricardo. Os Oliveira pagaram caro pelo que fizeram com minha família. Mas agora, aqui sua voz falhou pela primeira vez revelando humanidade. Não sei se valeu realmente a pena. Perdi meu filho, meus sobrinhos, destruí famílias inteiras. E por quê? Nos dias seguintes, outros membros de ambas as famílias foram sistematicamente presos pelas forças policiais. Alguns se entregaram voluntariamente, exaustos completamente pela guerra e sem mais vontade de lutar ou matar. Outros foram capturados em operações policiais que varreram meticulosamente toda a região, verificando todas as fazendas, casas e possíveis esconderijos conhecidos. Pedro Oliveira, o ex-militar que planejara e executara friamente o ataque que matara Joaquim Ferreira e seus 2 filhos adolescentes, foi capturado na segunda-feira seguinte em uma fazenda próxima a Altos. Não resistiu à prisão, mas também não demonstrou qualquer arrependimento ou remorso pelo que fizera. Quando questionado diretamente sobre a morte brutal dos adolescentes, Júnior e Diego, disse apenas com voz monótona: "Guerra é guerra. Ferreira matou meu primo Gabriel, que era inocente. Eu apenas fiz exatamente o mesmo." Fernando Ferreira, o filho mais novo de Sebastião, que participara da execução covarde de Gabriel Oliveira, foi preso na terça-feira. Diferentemente de Pedro, Fernando desmoronou emocionalmente ao ser capturado, chorando compulsivamente e repetindo incessantemente que só queria vingar o irmão morto, que não pensara nas consequências terríveis de seus atos. Mas mesmo com as principais lideranças presas e sob custódia, a máquina de morte ainda deu seu último suspiro agonizante. Na tarde de quarta-feira, 6 de maio, Mário Ferreira, um primo de 2º grau de Sebastião, que não sabia que os líderes haviam sido todos capturados, emboscou covardemente Henrique Oliveira na estrada principal de José de Freitas. Henrique, com seus 29 anos, voltava de Teresina, onde fora buscar mantimentos essenciais para sua família refugiada. Mário o esperou pacientemente em uma curva fechada da estrada, escondido estrategicamente atrás de pedras grandes. Quando a caminhonete de Henrique passou, Mário disparou 6 vezes com uma espingarda calibre 12. Henrique Oliveira morreu instantaneamente ao volante, tornando-se assim a 12ª e última vítima fatal da terrível Guerra do Bode de 1999. Mário Ferreira foi capturado minutos depois por uma patrulha policial que casualmente patrulhava a área. Ainda segurava a espingarda fumegante quando os policiais armados o cercaram. Nem tentou fugir ou resistir, apenas deixou cair a arma e se ajoelhou na estrada chorando. Na quinta-feira, 7 de maio, 15 dias após o início do conflito mortal, a investigação policial meticulosa revelou finalmente a verdade devastadora que desencadeara toda aquela tragédia absurda. O bode de Sebastião Ferreira nunca havia sido roubado por ninguém. O animal apareceu andando sozinho pela estrada vicinal, a menos de 600 metros da propriedade dos Ferreira, preso em uma cerca de arame farpado que atravessava a estrada. Um morador humilde da região o encontrou completamente por acaso e reconheceu como sendo do Sebastião Ferreira pela marca característica na orelha. Levou o animal cuidadosamente de volta, mas a propriedade dos Ferreira estava completamente abandonada. A família inteira estava envolvida na guerra ou fugindo desesperadamente dela. O morador, sem saber o que fazer, deixou o bode amarrado no cercado e foi embora, completamente sem saber do massacre brutal que a ausência temporária do animal havia causado. Mas a revelação mais absolutamente chocante veio quando peritos veterinários investigaram meticulosamente o bode que Ricardo Ferreira afirmara categoricamente ter visto sendo carneado na propriedade dos Oliveira. Através de recibos detalhados e testemunhos consistentes, confirmou-se definitivamente que aquele animal pertencia aos próprios Oliveira, comprado 7 dias antes em uma feira de gado em Campo Maior por R$180, valor extremamente significativo para a época e condição econômica da família. Ricardo Ferreira, em sua pressa desesperada para confirmar as suspeitas já formadas de seu pai, vira exatamente o que queria ver. Um bode sendo carneado obviamente devia ser o bode roubado de sua família. Não verificou cuidadosamente, não confirmou com certeza, não perguntou aos Oliveira. Apenas correu para casa e desencadeou uma guerra sangrenta que custaria 12 vidas preciosas, incluindo a sua própria. Se você chegou até o final desse relato incrível
e se arrepiou como eu me arrepiei ao escrever. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias. Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe beleza e bondade neste mundo, que conexões impossíveis podem acontecer quando menos esperamos. Um abraço enorme.